E aí, galera? Agora sim, ao vivo e a cores. Sejam bem-vindos, boa noite. Aqui é o Giva e hoje a gente vai fazer um bate-papo assim, super mega especial, não é? Porque a gente vai bater um papo sobre um assunto que eu particularmente sou apaixonado e é um assunto que hoje eu vou ter um convidado aí extremamente relevante, que é o professor Mauro Ghiseline. Então, o pessoal tá chegando aí. Primeiro passo, quem estiver chegando aí, vai dando um alô, se tá me ouvindo bem. Já vi que o Mauro tá na área, Gustavo tá na área, Isa Maias está na área. Então vai ser uma noite aí realmente de muito aprendizado. Eu já coloquei até meu chá aqui do lado, já coloquei minha água aqui do lado. A minha garganta ainda não tá 100%, mas a gente vai fazer aqui o melhor para poder bater esse papo com vocês e fazer que essa noite seja uma noite de aprendizado. Acho que o ponto de questão principal é esse. Tem que ser uma noite de aprendizado. O Mauro já está na área. Mauro, dá só um alô aí, só para eu ver se você está na área. E aí, o importante é eu perguntar agora para a galera se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. E galera, curte aqui, manda coraçãozinho, compartilha, tem uma parte de compartilhar aqui, manda cada um de vocês essa live, o link dela para umas duas pessoas, vai, manda aí rapidinho para ajudar a gente. Vamos colocar a gente aqui nessa live que o nível de conhecimento, o nível de aprendizado aqui realmente vai valer a pena, tá? O professor Mauro tá na área, já vou convidar ele para entrar aqui comigo. Espera aí que eu já tô te convidando, Mauro. Fazer uma transmissão com o Mauro Ghiseline. Já chamei o Mauro aí e agora a gente vai desenrolar, hein, pessoal? Se prepara que o bicho vai pegar. Grande Mauro! Olá, Giva, tudo bem? Tudo bem por aqui, por aí? Que bom, tudo ótimo, tudo bem. O Rafael também já está na área aí, já deve estar acompanhando a gente aí na sequência. Tá bom? Show de bola, show de bola. Pessoal, olha só. Primeira coisa que a gente tem que tratar aqui hoje, né? O professor Mauro Ghiseline, eu falo isso para ele toda vez que eu vejo ele. Para mim, ele é um mito da educação física. O cara que desbravou tanta coisa e hoje a gente olha ele e ele inspira a gente ainda muito, porque ele parece um cara que acabou de sair da faculdade, sabe? Quer fazer a coisa acontecer. Eu acho que esse é o sentimento que ele tem. E para mim é uma honra muito grande bater esse papo, porque o professor Mauro ele tem uma bagagem extremamente arrojada, né? Uma bagagem de muitos anos, e é uma bagagem que ela tem uma relação com o momento que a gente vive hoje no trabalho da educação física, em especial o trabalho do personal trainer. Já vou dar a palavra para ele aí, ele vai contar muita coisa legal para vocês. E aí qual que é o ponto em questão? O ponto em questão que nunca teve tão em evidência o trabalho de avaliação, porque você precisa ter diferenciais. O ponto em questão que eu vim de uma geração, eu me formei há 17 anos, e eu vim da geração que naquela época, né, Mauro, pelo menos na minha época, muita fisiologia do exercício. Eu pós-graduei, fisiologia da USP, fui embora, né? Mas eu acho que de uns 7 anos para cá, o Mauro vai contar um pouquinho mais dessa história aí, ficou em evidência, né, com o treinamento funcional, a necessidade de ter meios de avaliar, meios de acompanhar, meios de monitorar tudo isso. Então, assim, o nosso bate-papo hoje ele vai ser basicamente em cima disso. Como você realmente encantar, como você fazer a retenção do seu cliente usando uma avaliação física como diferencial. Vou passar a palavra para o professor Mauro agora. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Pode falar o que você quiser e que a casa é sua. Oi, Giva, boa noite para todos. Olha, é uma alegria muito grande estar aí ao seu lado, sendo um convidado seu para esse nosso bate-papo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho já há bastante tempo, né? A sua proposta metodológica, as suas estratégias de marketing, né? No sentido de ajudar o profissional a colocar o produto dele na praça, as ferramentas, e, enfim, isso para mim tudo é muito novo, né? Eu sou de uma geração, eu trabalho há 52 anos com educação física, né?
numa época que mimeógrafo a álcool, né? Você para conseguir um artigo demorava 2, 3 meses, né? Então, realmente, o momento é o outro, né? Agora, imagine você o dilema, eu, né, com 68 anos, né, 52 de experiência para 70 anos, né? E tem que estar com a cabeça antenada na juventude, na geração, né? Porque para a gente não ficar. Quer dizer, velho todo mundo fica, o problema é ser ultrapassado, né, Gil? Essa é a primeira lição para a turma, né? Carro, todo mundo envelhece, os bens materiais, a informação envelhece, né? O que a gente acreditava algum tempo atrás não é mais verdadeiro, porque houve novos conhecimentos científicos, né? Então, agora, o conhecimento ele é perene, ele fica, a informação envelhece, o conhecimento ele perdura. Então, muitas vezes as pessoas buscam informação, informação e não conseguem transformar isso em conhecimento. Daí você abordou, né, eu me lembro, né, Giba, em 1972, eu dava aula no Círculo Militar, os meus alunos corriam e eu dizia, pronto, preparado, a gente aferia a frequência cardíaca em repouso, anotava numa prancheta, aí eles corriam lá no Círculo Militar em volta do ginásio, 15 minutos. Eu falava, acabou, prepara a frequência cardíaca pós-treino. Aí eles ensinavam lá como é que pegava, aí anotar, eles iam passando, anotando. Agora, recuperação 1 minuto, 2, 3, fazer recuperação 5 minutos. Aí eu levava aquilo para casa, era uma turma masculina, tinha 40 alunos. Aí, Giba, eu pegava aquilo e fazia o gráfico em papel milimetrado. O povo que está assistindo nem sabe o que é papel milimetrado. Então, lá, muito treinadas abscissas, né? Então, aí no final do mês, né, eu ia fazer a fila, eu entregava para cada um, né, o resultado. Nossa, professor, olha aqui, meu coração chegou a 140 e baixou para 110. Aí, então eu dava um feedback e toda semana chegava aluno novo. Toda semana ia chegando aluno. Eu cheguei até lá, Giba, 600 alunos sozinho. Era, Uau! era uma... Então, os primórdios da avaliação, eu fazia controle de frequência cardíaca. Para a turma feminina era 40, 50, não dá. Mas a turma masculina, que era 20, 30, 40 alunos, todos tinham um controle da frequência. Eles sabiam a frequência cardíaca em repouso, sabiam o que era recuperação, e eu dava para eles. Né, hoje você manda para o WhatsApp, né? Faz uma planilha. Eu estou contando esse pequeno fato para as pessoas entenderem que hoje é tudo muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais dinâmico. Você tem centenas, milhares de aplicativos de informações, né? E que o que você colocou, né, Gil, é assim, a importância da avaliação. Eu fico muito triste, viu, Gil, quando eu vejo que ainda tem profissionais, personal trainers e academias que não fazem avaliação. Quer dizer, o que a gente vai? A gente vai bater um papo, o porquê, o que, como avaliar, né? Mas eu tenho tido um discurso assim, todo profissional da área da saúde, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, são os 4 que têm mais sinergia conosco. Né? E o quinto é o profissional de educação física. Todos esses 4, para prescrever tratamento ou medicamento, eles fazem um diagnóstico. Então a palavra mágica hoje, né, que vem antes da avaliação, é você saber fazer diagnóstico. Tá? Então, um bom médico, se ele não fizer um bom diagnóstico, você pode morrer. Né? Eu fui mal diagnosticado há 12 anos atrás, quase eu morri. Uma apendicite que o médico não foi capaz de diagnosticar uma apendicite aguda. Ele não foi capaz. É a mesma coisa o profissional não ser capaz de fazer um diagnóstico de um déficit de movimento do agachamento. E 60% das pessoas que iniciam um treinamento não sabem agachar. Eu diria assim, o agachamento é proibido. Não deve ser usado agachamento livre para 60% das pessoas. E, no entanto, é o exercício mais estudado, mais procurado, mais praticado e mais errado. Todo mundo já quer agachar. Não deveria, não deveria. Então, Gil, acho que assim, o primeiro ponto é a gente entender que o profissional de educação física precisa saber fazer diagnóstico. A avaliação é um pedacinho do diagnóstico. A avaliação hoje, ela já faz parte de um processo mais amplo, que é o diagnóstico.
Tá? Então, eu acho que esse seria o bate-papo assim, para chegar até a entender o teste. Teste é o que não falta. A minha tese de doutorado, eu validei, né, eu nem publiquei isso, eu nem divulguei já, mas eu validei o teste do afundo. Tá? O teste do afundo, eu validei. São 16 itens que você observa no afundo. 16 itens que você observa no afundo. E junto com o Rafael, nós desenvolvemos o teste avanço a fundo. Né? Eu vejo um monte de gente fazendo passada. Hoje a passada virou o tchan, né, das academias, que é o land em progressão. Aí quando você vê os caras fazendo a passada, você tem um torque na lombar, você não tem aceleração vertical, você tem uma série de déficits, né, que o cara não está preparado para fazer o land, né, em progressão, ou a passada. Então é assim, teste é o que não falta. Eu, eu li mais de 80 artigos científicos, li mais de 15 livros de avaliação e vi na literatura pelo menos uns 120 testes que poderiam ser utilizados. Nossa, Mais de muita 100, coisa. muito. E eu selecionei 10, né? Que me dá uma visão assim global, né? Sinérgica e uma visão local. Que então eu entendo que o personal trainer precisa ter essa visão de movimentos globais que requer muito controle neuromotor, né? E testes que vão ver testes mais de complexo articular. E com isso ter uma visão bem grande. Então, esse é o primeiro. Para a gente aquecer, Giba. Daí esquenta, né? É. E tem uma coisa que para mim faz muito sentido, porque é o seguinte, né, Mauro? Há muito tempo aí, eu tenho uma missão de ajudar os profissionais a se desenvolver num quesito carreira. Para ensinar o cara a transformar o negócio dele em produto e ganhar dinheiro. Uma das crenças que o profissional de educação física tem, em especial quem vai atuar como personal trainer, é achar que quando o cliente ele fala o preço dele e o cliente fala assim, ah, tá caro, ele acha, o personal trainer, o seguinte, ah, ele não quer qualidade, ele quer preço. Então essa puta da mentira, porque todo mundo quer qualidade, só que eu quero a qualidade, mas eu quero pagar o menos possível por aquela qualidade. É verdade. E qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, o cliente, perante o cliente, ele não consegue, olhando, né, perceber as diferenças entre os profissionais. Um bom exemplo disso, e aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu falo para os caras, cara, você precisa ter diferencial. Só que você não precisa ter diferencial, você também precisa aprender a mostrar esse diferencial, porque se ele for um segredo só seu, não vai resolver nada. E aí o ponto em questão, a gente tem algumas questões, né? O primeiro é o pessoal achar que o aluno ele não está disposto a pagar mais, ele está sim, titica de galinha que alguém colocou na sua cabeça, ele está sim, só que realmente ele está disposto a pagar por algo que seja de fato diferente. Só que na cabeça do cliente é assim, ó. Imagina que eu sou o cliente e eu vou no mercado. Eu cheguei no mercado, eu vou comprar fruta. Eu cheguei na área nas frutas e vou comprar banana. Imagina só, eu gosto de banana prata. Eu peguei 2 bananas pratas, peguei as 2 na mão, olhando para elas, imagina olhando as 2 bananas, elas são idênticas. Só que uma custa R$ 10 e a outra custa R$ 5. Na minha cabeça, obviamente, eu vou comprar de R$ 5, porque aos meus olhos, elas são iguais. É exatamente assim que as pessoas enxergam o personal trainer. Ele acha que é todo mundo igual. Então, quando você põe o pé para fora disso, realmente tendo e mostrando diferenciais, você vira um imã de clientes. Né? Acho que o Mauro tem lindas histórias para contar nesse sentido. E aí o Mauro, que tem uma bagagem monstra nisso daí, né, ele vai poder ajudar a gente porque tem uma bagagem no sentido da avaliação, e eu vejo que a avaliação foi muito esquecida, ela é um ponto forte, e avaliar não é só ter diagnóstico, precisa ter bagagem, precisa ter critérios de indicadores de performance. Uma única avaliação talvez se distribua em vários outros pontos de pequenas avaliações, né, Mauro? E é isso que eu acho que você está trazendo à tona, né? Porque você está com o trabalho do multifuncional aí já há alguns anos, e isso daí, nos dias atuais, essa é a minha visão,
nunca se teve, então, evidência, porque a gente veio percebendo ano a ano, mudando as tendências do American College, e o que está lá sempre batendo lá em cima é HIIT, é treinamento funcional, é certificação, é um monte de coisa que tem a ver com essa qualificação. Você não vai conseguir enganar o aluno a vida inteira. O marketing, só o marketing, não vai salvar o seu negócio. Você tem que ter uma proposta de valor e você tem que ter uma entrega. Isso, dependendo do que for um pré-requisito, o arroz com feijão, e aí você tem que aprender a ter coisas a mais, né, Mauro? Hoje em dia, o que você percebe dos profissionais, né, você que já formou milhares de profissionais, e como que você percebe o primeiro ponto, a deficiência do diferencial na carreira dele, as pessoas que acham que tem, de repente não tem, e o que você sugere para que eles possam realmente não ser aquela banana que eu mostrei que é tudo igual, né? Perante aos olhos do cliente, ele realmente, desde talvez do primeiro contato, ou então num primeiro relacionamento, ele possa mostrar que ele tem algo diferente a se mostrar e que também possa cobrar mais por isso. Então, Giba, eu acho que são alguns pontos bem interessantes, né? O primeiro, quando nós falamos em diagnóstico, rapidinho, assim, o diagnóstico são 3 tijolinhos, sabe? O primeiro tijolinho é a sua formação científica, o seu conhecimento científico, que está aí, que não tem novidades, é fisiologia, biomecânica, anatomia, quer dizer, o seu conhecimento. Então, se eu vou avaliar movimento, eu preciso conhecer movimento. E eu conhecer movimento, preciso conhecer biomecânica, cinesiologia, aprendizagem motora, que são as ciências básicas, que isso aí, que tem cara que ainda vai fazer curso para aprender série de musculação, né? Os caras ainda pagam para isso, né? Pô, né? Paga para... Enfim. O segundo ponto é experiência prática. Você tem que vivenciar. Eu não posso avaliar um agachamento se eu não agacho. Bom, professor, eu sou cadeirante, então se eu posso agachar, eu não posso. Não, você precisa ter o conhecimento da biomecânica, saber ensinar e ter um olhar crítico. E quanto mais você avaliar, melhor você vai ficar para ser um avaliador, tá? Então, assim, a vivência, a experiência. A mesma coisa o médico recém-formado, talvez eu não queria ser operado do coração para alguém que acabou de se formar na faculdade, né, e fez um curso de especialização. Vou perguntar, tá bom, quantas cirurgias de cardiologia você já fez? Já fiz 5.000. A minha pergunta é, quantos morreram na mesa? Não, 4.000. Então, você, pelo amor de Deus. Então, não é a quantidade, é a qualidade, né? O segundo ponto, aí depois na avaliação vem a anamnese, uma boa anamnese, isso aí você tem que ter aquelas perguntas para entender a dor do cliente, porque ele está te procurando, a famosa dor. Estou contratando o Mauro, Rafael, por quê? Né? Entender o porquê. Então a gente chama isso de objetivo. E junto com isso, onde entra a avaliação, ela vai mostrar o que o aluno precisa. Então, o grande segredo que eu aprendi nesses anos todos é quando nós compatibilizamos o que o aluno quer, a dor dele, o objetivo, e eu vou mostrar para ele a necessidade. Tá? Um dia um personal falou assim, professor, o aluno não quis. Eu falei de um exercício, ele falou que ele não queria. Eu falei, então, na sua anamnese, você perguntou para ele quais os exercícios que ele gosta, quais que ele não gosta? Não. Pô, puta besteira. Né? Eu fiz a avaliação de um garoto a semana passada e perguntei que ele, na pergunta de exercício, ele falou assim para mim, eu não gosto de fazer supino. Não gosto de fazer supino. Quando eu perguntei o que ele gostaria de mudar no corpo, ele falou assim, o peito está muito fechado. Eu falei, puta loucura, né? O cara vai ter que abrir o peito com o quê? Não gosta de supino? Eu vou ter que buscar um outro exercício que trabalhe a postura, que trabalhe a peito, que não seja supino. Porque se ele for fazer supino, ele vai fazer a contragosto. Agora, tem crucifixo, tem flexão de braço. Então veja que são algumas perguntinhas interessantes. Então, a avaliação começa com uma boa anamnese. Se as pessoas procuram um personal trainer, eles têm o quê? Eles têm um conflito com o corpo. Se ele tem conflito com o espiritual, ele vai no Pai de Santo, vai na igreja, vai no templo de Jeová. Né? Se ele tem conflito social, ele vai no boteco tomar cerveja com os amigos. Então, cada espaço, você vai cuidar da dor do indivíduo. Tem nem que vai toda noite ele vai para o boteco, porque ele se sente sozinho. A dor dele é solidão. Então ele precisa ir no boteco para encontrar os amigos, ou ir na balada. Então a academia, o personal, a dor do cara é o corpo. Então eu preciso saber, na minha anamnese, a relação que ele tem. E aí eu perguntei para esse menino, que nota você dá para o seu corpo? Ele falou assim, 6,5.
De 0 a 10, ele deu 6,5. Falei, o que você gostaria de mudar no seu corpo? Eu falei assim, ó, sabe, o meu queixo aqui é muito fino. Eu falei, putz, isso aí tem que fazer implante, cirurgia, quer dizer, o meu exercício vai aumentar o maxilar. Toma umas bombas aí pra você, fica com acromegalia, né? Então, Giba, acho que assim, aí depois dessa, vem a avaliação, né? Depois você vem a interpretação de resultado. O terceiro tijolinho é a prescrição de treinamento e o grande sacada é a montagem da sessão de treino. É onde você vai ganhar dinheiro. Se a sua aula for boa, for motivante, o cara paga e volta. E eu vejo péssimas aulas. Os caras são trocador de pino. O cara acha que peito com costa precisa fazer pós-graduação para aprender peito com costa. Pô, vá pro inferno. Quer dizer, bíceps com tríceps. Que novidade tem em fisiologia biomecânica? Eu vejo os cursos aí, novas tendências de emagrecimento. Falei, porra, meu. Novas técnicas de hipertrofia. Nossa. Aí você pega 20 métodos de hipertrofia, entre um e outro a diferença dá 3%, 2%. Não é significante. Então, eu acho que a gente tem. Então, esse é um conceito geral. Aí, Giva, vem assim: o que avaliar? Quando você colocou, a avaliação foi queimada por quê? Ainda nós utilizamos testes dos anos 50, banco de Wells, flexão de braço, abdominal completo. São testes antiquíssimos, dos anos 50, 60, que não mostram nada. O banco de Wells mascara encurtamento de posterior. Se você tem uma boa mobilidade lombar, você passa no teste de banco de Wells, porque a sua lombar é flexível, você tem braço comprido. Quando você faz o teste de isquiotibial, o cara é encurtado, não pode fazer stiff. Né, Rafael? Rafael tá vendo aí? É o caso do Rafael. O Rafael, ele passa no teste, e centenas de alunos. Então, banco de Wells, se você quiser ver mobilidade de lombar, ok. Eu não uso banco de Wells. Primeiro que custa caro. Eu uso o que? Nada. Eu uso o goniômetro. Nem goniômetro, eu uso um aplicativo que eu meço o ângulo. Tá? Então, a escolha dos testes, né, Giva, é muito interessante. Porque você vai pensar o quê? Eu vou avaliar metabólico, neuromotor, complexo. Então, a escolha, né, do teste é muito importante, porque ela tem que ter o quê? Avaliar aquilo que você vai treinar. Se você vai treinar nas máquinas, ok. Agora, se você vai treinar nas máquinas, um teste de uma contração máxima voluntária, né, mas é para poucos, 70%, 80% das pessoas não precisam fazer teste de um CMV. Não precisa, teste de carga máxima. Não precisa. É uma bobagem muito grande para a maioria das pessoas. Então, aí tá bom, eu vou fazer um teste metabólico. O seu aluno vai correr, você precisa do limiar 1, limiar 2, você vai prescrever treinamento baseado em indicadores metabólicos, quais? Você precisa da frequência cardíaca máxima? Eu tenho um teste, que é o teste de PSE, de Pessola, eu acho a frequência cardíaca máxima do aluno na esteira, na bicicleta, na piscina, no pasto, no campo, em volta da igreja, usando o PSE, uma fórmula adaptada de carboneto. Aí eu acho a frequência cardíaca máxima. E aí eu prescrevo treinamento baseado em frequência cardíaca máxima. Se eu vou ter um teste metabólico. Porque, Giva, a maioria das pessoas não tem dinheiro e não quer ir fazer um teste de consumo máximo de oxigênio, que é o padrão ouro. Certo? Teste de medida direta, custa caro. Então, um teste de medida direta de consumo de oxigênio, que custa R$ 400, o teste de PSE de Pessola que eu adaptei, dá diferença de um batimento. Olha que beleza, hein? Você faz aonde? Em qualquer lugar. Você faz. O cara gosta de correr? Você faz na esteira. O cara gosta de pedalar? Você faz na bicicleta. O cara gosta de nadar? Faz na piscina. Então, você tem hoje recursos fantásticos que custa nada. E aí, mais uma coisinha. O aluno? Não. Então, como é que você vai convencê-lo do seu programa? Se você mostrar para ele que ele tem encurtamento de sólio, que a coluna dele cai para frente, quando ele faz o avanço, a aceleração vertical, ele não tem o controle, então ele acelera o tronco à frente na aceleração horizontal, você fala assim para ele, olha, o seu eretor da coluna está pouco ativado, preciso fortalecer. Se você mostra para ele com o filme, ele não vai discutir. Eu digo assim, Giva, você está com colesterol alto. Você fala, professor, baseado em quê? Não, eu olhei para a tua cara. Não.
Aí eu falo assim, Entendi. faz o teste de lá. Você está com 230 de colesterol, você está vendo? Pronto, você mostrou o resultado. Então, Giva, a avaliação multifuncional, ela é uma avaliação quali-quanti. Ela tem dois testes que são eminentemente qualitativos, que é o teste do... na verdade são três, que é o agachamento, o overhead, o avanço a fundo e o gato cruzado. São testes qualitativos. E o extensão de cotovelo também. São os 4 testes globais. Depois, os outros testes são mais isolados. É o teste do core, o teste de Kendall, depois os testes de complexo articular de ombro. Então, o que acontece? Com essa proposta, você tem uma visão global do aluno. Sabe, como é que ele tem um controle neuromotor? E só uma dica, né? Eu acabei de fazer um estudo, a gente avaliou 30 sujeitos, 22 homens e 12 mulheres, no teste de Thomas, que é um teste muito simples. Teste de Thomas, você senta no banco supino, ou numa maca, ou qualquer superfície alta, e faz a extensão do quadril. Todo mundo, todos, homens e mulheres, têm encurtamento significante de ilipsoso e reto femoral. E um detalhe, absurdamente encurtamento de reto femoral. E assimetrias. E aí quem que alonga ilipsoas? Quem que alonga reto femoral? Ninguém. O cara fica alongando o tríceps, né? Que nem um idiota, né? É. E o deltoide. Você vê que é o seguinte, né? Esse assunto aí todo, ele dá pano pra manga, dá pra conversar vários dias, né? Inclusive, foi um convite meu pro Mauro vir aqui. O Rafael tá aí também, já já vou chamar ele pra gente bater um papo, porque tem muita informação para colaborar, tá? Mas eu tô pensando aqui já em a gente esticar isso daí, talvez semana que vem. Quem topa aí participar com a gente, se a gente fizer na semana que vem aí umas 3 lives consecutivas, tipo um mini curso para entender um pouco mais essa parte da avaliação, acho que dá para se aprofundar um pouco mais. E eu entraria até com a parte aí para poder a gente falar sobre como transformar isso em mais dinheiro, né? Quem tá afim, quem acha que faz sentido isso daí pra gente, dá um alô aí para nós. E aí, enquanto isso, eu entendi bem essas palavras suas, Mauro, e eu acho que isso aí realmente faz muito sentido, faz muito sentido. Os profissionais precisam disso, precisam mostrar esse diferencial, precisa ter esse diagnóstico, e tem uma parte da história que eu acho que particularmente eu já sofri com isso. Eu acho que é aí que tem um pulo do gato da tua colaboração. Eu sempre trabalhei também muito com uma avaliação física. Inclusive, a Test Trainer nasceu como uma empresa de avaliação física em 2002. E eu sempre, naquela época, ficava me perguntando, caramba, a pessoa vem aqui, faz a avaliação, ele chega na academia e fala, faz a avaliação porque você vai ser usada para montar o seu treino. Só que aí a gente, na academia, via 2 situações. Primeiro, o aluno ia para avaliação, na maioria das vezes, já com o treino dele prescrito, ou o aluno até ia para avaliação sem o treino prescrito, aí quando chegava o aluno com a avaliação para o professor, ele olhava assim e falava, vamos lá, tudo igual. 3 de 15. Então, ou seja, não tem prescrição baseada na avaliação, que é isso que me parece que você está fazendo uma junção dessas 2 pontas, certo? Isso. A galera adorou aqui a ideia de ter um curso semana que vem, hein? Vamos nessa. Fica com a gente aí que já a gente combina já e já vê o horário. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Porque avaliar é para prescrever. Então, o que acontece? A avaliação ela te mostra 2 coisas importantes. Uma delas, e que a gente ficou assustado, viu, Giva? A gente pesquisou, eu e o Rafael, mais de 4.000 pessoas, para chegar à concepção desses 10 testes. Claro que tem outros. Teste é o que não falta. Né? Teste é o que não falta. Nós procuramos, aplicamos, vimos o FMS americano, trouxe para o Brasil, vimos tem a régua que custa caro, custa R$700. Aí nós pensamos assim, o Rafael, vamos fazer uma avaliação que seja científica, primeiro, simples, eficaz, de baixo custo e que forneça informações significantes. E nós ficamos assustados quando nós vimos a grande quantidade, né, de déficit de movimento. É importante a gente esclarecer para o pessoal
que a avaliação, Giva, a gente não avalia patologia, tá? Patologia é para o fisioterapeuta, o Rafa é fisioterapeuta, é para o médico. O que a gente avalia é déficit de movimento. É o cara que tem dificuldade de coordenação motora, de consciência corporal, de mobilidade, estabilidade e força. Pronto, sabe? Então, não é patologia. Tá cheio de professor aí querendo cuidar de nego doente, não sabe nem dar treino para neguação, já quer cuidar de doente, né? Não sabe nem cuidar de que não tem problema. Então já quer. Então essa é a historinha. Tá, ainda vamos nesse cursinho, a gente dá mais alguns detalhes para o pessoal, mais algumas dicas, os testes, como é que é, tá? Eu acho que aí o Rafael pode entrar aí e falar um pouquinho sobre a visão dele Legal, como fisioterapeuta, né? E aí depois, legal. se você achar interessante, ele mostrar bem claro essa diferença, né? Até onde vai o profissional, onde entra o fisioterapeuta, para não misturar a estação, né? E eu digo para você o seguinte, e eu digo, né, Gê, para finalizar, e depois eu volto no finalzinho depois do Rafa, né, que o retorno e o impacto que tem quando o aluno vê o filme, você mostra para ele, ó, falando, nossa, eu não sabia que eu estava assim. Então, o impacto emocional e comercial, você agrega valor, você passa a ser respeitado como uma autoridade. Então é muito comum os profissionais terem usado a nossa metodologia, dizer, você é fisioterapeuta? Você é, sabe? As pessoas querem, as pessoas acham que não, eu sou um profissional de educação física que entende de movimento. Aí o Mauro já fez o nosso curso aí, o Mauro tá ganhando dinheiro aí com a nossa turma. Giva, e eu volto depois, chama o Rafael aí para que a gente só tem. Show, show. Bom, o desafio já está feito, o Mauro já topou, o Rafael, pelo jeito, vai topar também. A gente pode programar, se puder, na semana que vem, pega uns 3 dias consecutivos, tipo segunda, terça e quarta, esse horário também, que eu acho que é um horário bom para a galera. Vocês topam participar mesmo, pessoal? Porque aí a gente vai vir aí para continuar essa conversa, tá? Entregar o ouro aí para vocês, porque Bons é caminhos, muito bons assunto para pouco caminhos. tempo. É. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, Mauro, eu vou te desligar aqui, vou chamar o Rafael para continuar o bate-papo, você continua aí ao Tá vivo com bom. a gente, que o Rafa aí tem umas dicas boas para trazer. Segura aí, pessoal. Show de bola. O Rafa, faz um comentário aí, que daí eu te acho aqui. Ah, já achei você aqui, peraí. Não, achei não. Peraí que eu já vou achar. Galera, bate-papo sinistro, hein? Puta bate-papo bom. Tô chamando o Rafael aqui pra gente continuar a conversa, hein? E dá uma animada isso daí, né? Porque você vê que dá para fazer diferente. Show de bola. Ó o Cheguei. Rafael na área aí. Deixa eu arrumar aqui para me ver direitinho aqui. Ó. Vou dar aquele tapa, né, Rafael? Nossa, não dá para ser. Cara, É show de bola. diferente se ver no espelho e se ver na tela aqui. Essa telinha judia, né? Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar com vocês aí. O Giba, esse convite. Peraí que deu uma travada aqui para mim. Não sei. Final de noite aí com vocês. Show de bola. Bom, ô Rafael, vamos direto ao ponto então, né, cara? Pô, você também, né? Vamos lá. O cara foi para educação física, para fisioterapia, os dois juntos, então acho que tem muito a acrescentar. E eu bato nessa tecla, né? Nunca vi tanto em evidência a necessidade de conhecer fatores ligados à biomecânica, um monte de coisa. Inclusive, Isso, pessoal, vocês que estão aí com a gente, escreve aí algum comentário, pergunta que vocês queiram fazer a gente já abre para responder, tá? O pessoal está comentando aqui que deu uma travada. Para mim também, quando o Rafa entrou aqui, deu uma travada, eu acho que já deu uma estabilizada. Então, Vocês estão me vou pôr o Rafael escutando? para Qualquer falar coisa... e a gente... Estão me escutando? Responde aí, galera. Estão me ouvindo, gente? Mobilidade. Mobilidade? Estão me ouvindo? Tá mudo. Eu vou tentar pôr meu Eu tô fone te e ver se ouvindo. você escuta. Tá? Fechou. Vai colocando aí, enquanto isso eu já vou falando aqui pro pessoal.
Galera, vocês que estão aí ao vivo, né? No quesito avaliação, tá bom? A avaliação. Hoje, Voltou? o que vocês usam Voltou eu? de diferente? Vocês estão me escutando agora, gente? Estou ouvindo sim. Parece que É sim, tudo fone. O fone deu certo. Que bom. Vou segurando aqui então, pessoal. Estamos aqui. Voltei, Gibá. Show. Pode mandar bala então, Rafael, assim, como é que você vê aí essa parte da avaliação? Vocês desenvolveram juntos, né, esse trabalho? Foi muito interessante que eu fiz primeiramente Educação Física e depois, por ter essa oportunidade enorme, né, fui abençoado ali por forças divinas de nascer, filho do Mauro. E tive essa oportunidade de fazer Educação Física e um consenso nosso, né, inicialmente eu tinha dúvida de fazer fisioterapia ou educação física, e a influência dele me puxou para educação física. E me formei muito novo e resolvi fazer a fisioterapia. Tinha essa condição, ele dava aula no FMU, então eu tinha bolsa, 100%, não vou fazer fisioterapia? 100% de estudo, tinha tanta gente com dificuldade de fazer, aí o pessoal da educação física ganhando seu suado dinheirinho no começo, e eu com uma faculdade com 100% de bolsa, eu me senti na obrigação de fazer fisioterapia. E aí foi lá que a gente teve um contato muito grande com a avaliação do paciente, no caso, né? A educação física a gente teve a matéria de avaliação, e na educação física passou meio que batido, muito superficialmente. Na fisioterapia foi muito forte, a tecla era muito batida insistentemente na avaliação. E aí juntou com o Mauro naquela situação, naquele ambiente, a gente está conhecendo avaliações de movimento, e tudo convergiu para a gente entrar nesse formato aí. Já são mais de 10 anos de experiência em avaliação de movimento. E a gente não vê mais como que um professor pode pensar em prescrever um treinamento físico que é 100% através de movimentos, sem entender do movimento, dos principais movimentos básicos do aluno. E essa avaliação multifuncional são esses movimentos básicos, que a partir dele você consegue partir para essa gama enorme de exercícios que estão sendo difundidos por aí. Pô, show de bola. Você vê que é o seguinte, né? Vocês começaram isso daí há 10 anos atrás, não se estava em evidência, né? Longe de estar em evidência do jeito que está hoje o trabalho funcional, né? Em termos de avaliação, 2 toques rápido. O pessoal, se você conseguir deixar seu celular mais fixo em algum lugar, o pessoal que tá falando aqui que tá tremendo muito. Aqui. Não, mas tá tranquilo. Se você conseguir, como eu tô com fone, gente, não tava funcionando agora eu tô com fone, ele entra embaixo, eu não tenho onde segurar. Assim, eu vou tentar ficar aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Show. Tá melhor assim, né? E aí dando continuidade nesse papo da avaliação, como é que você vê isso hoje sendo utilizado por personal trainer, profissional de educação física? Quais são alguns caminhos iniciais que ele tem que seguir para poder trabalhar com avaliação multifuncional? A gente pensar em avaliação, como a gente fala de movimento, né, a gente principalmente analisa estabilidade e mobilidade. E hoje em dia, quais são as principais metodologias de treinamento que estão em evidência? São os HIITs, as variações do HIIT. E o que acontece, o HIIT? Você tem que atingir uma elevada frequência cardíaca, principalmente com o peso do corpo. Como é que você vai atingir 95% da frequência cardíaca fazendo um agachamento, sem carga? Em 45 segundos, 1 minuto, com muita velocidade. E se a pessoa não tiver um padrão ótimo para excelente, de movimento de agachamento, ela vai fazer lá 30 repetições, num circuito vai fazer mais de 100 movimentos de agachamento com um padrão deficiário. Você pode machucar o seu aluno. E a gente não consegue entender hoje como um profissional de educação física passa esses movimentos sem antes avaliar, entender como que o aluno se movimenta. Isso só vai conseguir corrigir o errado se souber o que é certo. Então, hoje, o professor tem que ter esse know-how de movimento excelente do que o aluno é capaz de fazer, ou deveria ser capaz de fazer. A gente acredita, se o aluno não consegue fazer o agachamento bom, seguindo os padrões que a referência mostra, com o peso do corpo, ele não pode ensinar carga. E nos HIITs, o que acontece?
A pessoa faz lá 100 agachamentos sem o padrão correto, forçando a coluna, forçando o quadril. E é visto nos estudos que o joelho aguenta, mas a coluna não aguenta. Aí faz um stiff, não aguenta, faz um burpee, não aguenta, faz um mountain climb, um estresse enorme no lombar sem estabilidade. E a avaliação vem de encontro a isso, você avaliar o aluno, entender e saber o que ele é capaz, até onde ele pode ir e corrigir esses déficits. Principalmente com a moda do treinamento de peso do corpo. Enquanto o pessoal estava na musculação, guiado, estabilizado, era muito menores de risco. Saiu disso, foi para o peso do próprio corpo, instabilidade lá em cima. E com velocidade. O Mauro, a gente costuma falar nos nossos cursos, que tem um triângulo, né? É estabilidade, força e potência. Você só trabalha a força depois de estar estável. A gente fala, você só vai agachar com carga depois que você agachar perfeitamente com o peso do próprio corpo. Aí o pessoal hoje no HIIT trabalha a potência sem ter a base que é a estabilidade. E vem as lesões. Por isso que a gente eu trabalho muito mais hoje como educador físico do que fisioterapeuta, mas a gente da educação da fisioterapia tá só esperando chegar aluno dos educadores, porque estão quebrando todo mundo, porque o pessoal não interrompe, não dá aquele stop no aluno, fala, você não pode agachar com salto, você não sabe agachar e vai enfiar um salto. Não dá, é aquele pistols é uma série que a gente vê muito, aí a pessoa faz o pistols, depois faz um burp, depois um mountain climb. Isso para coluna, ó, depois eu deixo meu telefone aí, se vocês quiserem, pra gente passar a coluna aí, porque fatalmente vai criar uma estabilidade que pode ser uma geradora de lesão. E o que você tem percebido aí na sua experiência de quais são os principais déficits por localização, talvez? Quais são os grupos musculares que mais merecem atenção? É a parte da lombar, né, do core, principalmente a região lombar. Isso que porque a região lombar é uma região muito singular do corpo, né? Ela conecta o membro superior, o tronco superior com os membros inferiores. Então ela é uma zona que recebe toda a carga do tronco, tem que estabilizar para os movimentos de membro inferior. É uma região que, se não estiver estabilizada, vai gerar lesão. Você vai ver, os maiores índices de lesão são na coluna com hérnias discais na região lombar, que é uma região de hipermobilidade, que o pessoal não estabiliza, movimentos repetitivos de forma intensa, causa as discopatias, principalmente discopatias na região lombar. Mais do que as disfunções de joelho, de quadril, a região lombar. E outra também, ombro. O que se tem feito com os ombros é uma coisa assim de outro mundo. Vem lombar e depois vem ombro, os níveis de lesão, depois joelho. Porque é impressionante também. Pessoal trabalhando potência de membro superior sem ter estabilidade de escápula, sem ter uma musculatura estabilizadora desenvolvida de ombro e fazendo as cordas navais. Você vê pessoal fazendo corda naval que dói o olho de ver. É agressivo a um olho mais clínico, assim, mais ponderado. É impressionante. Então eu podia falar que seria... Voltou, travou, mas voltou. Voltou. Tem uma parte lombar e ombro, se parou. Lombar e ombro. Principalmente lombar e ombro. É onde machuca mais. E sabe o que é engraçado, Rafael? É o seguinte, a maioria dos profissionais não consegue ter uma visão, às vezes, olhando do que de fato está errado. Exatamente. Então eu percebo que a pessoa está olhando, eu percebo isso, que eu ando muito, né, nas academias por aí. Aí eu chego, eu vejo, caramba, aquilo está errado. Mas para a pessoa, tá tudo bem. Então a gente tem um problema aí que é isso daí, que é avaliar essa experiência de saber quais são os pontos aonde a pessoa pode errar no exercício, né? Exatamente. Você tem que saber o que é o esperado para poder identificar o erro do movimento. Tem um padrão certo de execução para um agachamento, para um stiff, para um terra, para um mountain climb, para um burpee, para um burpee adaptado que é o sugado, para uma elevação de ombro.
Uma elevação lateral. Para todos os movimentos, você tem um padrão esperado, onde a articulação tem que se comportar para os músculos estarem estabilizando e você fazer o gesto motor voluntário esperado. Mas não acontece isso, é feito de qualquer jeito, principalmente nos HIITs. Quando a gente vai dar o curso, o pessoal sai de cabeça em pé, de cabelo em pé, porque o que a gente fala do perigo que é um HIIT, porque os artigos científicos, o Mauro cansa de falar nisso, eles falam dos efeitos metabólicos, não falam dos efeitos lesivos, porque é um curto prazo. Pega lá 3, 5 semanas, 6 semanas, avaliar, melhorou 4, 5, 10%. Mas faz em 6 meses de um HIIT mal feito, de um padrão mal executado, vem a lesão. Vem lesão, gente. O pessoal tá, como a gente fala, o pessoal tá brincando com o corpo do aluno. E se ele faz uma avaliação, entende o que é esperado, você consegue partir do básico, estável, pro específico lá para frente, que vai gerar que precisa ou não de muita estabilidade, mas como é na moda, potência. E se fizer potência sem estabilidade, de novo, eu sou chato, né? Lesão. Bem para lesão. Tem até uma pergunta do Emanuel aqui que ele fala o seguinte, só para confirmar, pirâmide é igual estabilidade, potência e força, é essa a ordem? Não, estabilidade é a base, depois que está instável, você pode fazer treino de força. Depois a potência, que é força com velocidade. Então, estabilidade, força e potência. E o que acontece no HIIT, tá potência sem a estabilidade. O pessoal está no topo da pirâmide sem a base, que é a estabilidade. E isso é uma das marcas principais da avaliação multifuncional. Identificar a falta de estabilidade e consciência corporal e mobilidade. Estabilidade e mobilidade. Porque a falta de mobilidade pode gerar uma instabilidade. Então elas caminham juntas. Show. Eu vou abrir aqui para umas perguntas, pessoal. Pode fazer perguntas aí. Tem uma galera que já fez algumas perguntas aqui, deixa eu achar elas. Legal, cadê? O Zuzu Personal está falando aqui que a avaliação, no caso, então, é para encontrar mais as deficiências motoras, seria isso, né, Rafa? Na avaliação multifuncional, são os 10 exercícios globais, do core e de mobilidade. A gente identifica principalmente falta de instabilidade e mobilidade. Vão se caracterizar por deficiências motoras, essas faltas de estabilidade ou mobilidade. Não é uma avaliação de força. Tanto que a gente faz de 3 a 5 movimentos para ver estabilidade e mobilidade. Vão se manifestar em deficiência motora. Show de bola. O pessoal está fazendo aqui, a galera está bem alinhada aqui, né? O Elias está falando da importância de execução do gesto motor. Exatamente. O Luan fez uma pergunta legal, né? Pensando na estabilidade. Como você desenvolve a estabilidade com o aluno? Boa pergunta. É uma pergunta bem ampla. Pensando na estabilidade, ela pode ser, se a gente for pensar no principal exercício, né, que é todo mundo agachamento. Se a estabilidade pode ser só do tornozelo, pode ser só dos pés, lá de baixo, do início, só dos pés, um pé valgo, um pé varo. Uma estabilidade de joelho, causando um valgo dinâmico, um valgo dinâmico. Uma estabilidade da lombar, uma estabilidade do ombro. Então você vai identificar quais são esses déficits de estabilidade e aos poucos, que nem outro professor falou aqui, paciência, aos poucos e corrigindo isso. Então, se a gente está pensando nos pés, lá de baixo, que é a base, o ideal é começar trabalhando a estabilidade dos pés. Se ele se identificou que falta estabilidade desde lá dos pés, começa pelos pés. O pé está legal, o joelho está legal, o quadril legal. Eu identifiquei lombar e ombro. Então, começa da lombar e, por último, o ombro. Eu identifiquei tornozelo e ombro. Eu começo no pé, depois o ombro. Então, a gente vai de baixo para cima, porque nossa base são os pés, e vai, aos poucos, corrigindo essa estabilidade. Vai variar de acordo com o tipo de instabilidade. A gente mostra isso no nosso curso de avaliação multifuncional. Para cada déficit ou estabilidade ou mobilidade, vai ter um exercício educativo para aquela deficiência. Identificamos que é um valgo dinâmico, vai ter um educativo para corrigir o valgo dinâmico. Tem a lombar hiperextensão,
um educativo para corrigir durante o agachamento uma lombar em extensão. Ele perdeu a estabilidade do tronco, o tronco caiu à frente. Um educativo para corrigir o tronco à frente. Então, para cada déficit encontrado, a gente vai ter uma intervenção específica para aquele déficit. Muito bom. O pessoal aqui está perguntando já de curso já. Quando o assunto é bom, o pessoal já fica curso. Galera, ó, só reforçando para quem chegou depois. Na semana que vem, já está feito o desafio aí. Segunda, terça e quarta às 10h30 da noite. Encontro com a gente. E aí, dependendo de como for, talvez você consiga até mostrar alguma coisa na prática, né, Rafael? Talvez. Posso fazer lá no instituto, lá com a sala. Que aqui eu estou aqui na sala de casa, aqui, mas eu posso fazer lá no instituto, lá que eu abro mais e faço com os acessórios, com o elástico é muito bom, o peso livre, as máquinas. A gente fez um sistema que pode ser bem funcional para ser utilizado na academia, o ambiente de academia. Se não tem elástico, usa o cabo. Não tem elástico, dá para usar com dumbbell. E assim vai. Dá para ser bem adaptado com o ambiente do professor. Não vai ter um equipamento, não queremos vender nenhum equipamento específico que só a gente vende, que é de nossa produção, que vocês vão ficar reféns nossos. Não, a gente quer dar a vara para vocês irem pescar. De conhecimento, a vara, não é de equipamento não, né? A vara que a gente quer ensinar para vocês é de conhecimento. Maravilha. Ó, tem uma pergunta aqui essa pergunta é interessante. Que é o seguinte, a Isa perguntou aqui, qual é a sua opinião sobre colocar a anilha para fazer, a anilha no calcanhar para fazer o agachamento? Desculpa, repete, por favor, Giva, travou. A sua opinião para colocar, das pessoas que colocam, né, uma anilha no calcanhar para fazer o agachamento. Olha, eu já tive várias opiniões sobre esse assunto. Já cheguei a pensar que assim, como é que eu falei? Se a pessoa não consegue fazer o exercício com o peso do próprio corpo, não o faça. Né? Se a pessoa... O que acontece com a anilha? A anilha tira a ação do sólio. A gente precisa de uma dorsiflexão, não vou conseguir mostrar aqui porque eu estou segurando o celular, de uma dorsiflexão bem grande. Isso aqui é meu pé, isso aqui é minha tíbia. Se a dorsiflexão não for bem pequena, um ângulo bem fechado, você não consegue agachar com a coluna neutra, a coluna paralela à tíbia, que é a referência da coluna é a tíbia. Então o que acontece? Com a pessoa com encurtamento de sólio, não seja uma deficiência ali de articular do tornozelo, 99% das vezes a gente pode falar que é encurtamento do sólio. Ela não conseguindo fazer essa projeção da tíbia, quem vai compensar é o tronco. E aí, como é que a gente anula essa ação do sólio? Com uma anilha. Então a pessoa coloca essa anilha e ela realmente, isso 100% das vezes, ela vai agachar de forma mais segura, pensando na coluna. Então eu já pensei nisso. Se a pessoa não consegue agachar, não agacha. Mas com esses enormes, esse boom de HIIT, de peso do próprio corpo, se ele colocando o calço no pé, aquela anilha, ele vai estar dando uma segurança maior para a coluna lombar. Realmente, isso acontece mesmo. Tá? Tanto que se você vê os calçados de pessoa que faz LPO, tem um saltinho. Esse saltinho é para projetar um pouco o calcanho acima, para tirar um pouco a ação do sólio e permitir que ocorra toda a cadeia cinética sem uma dorsiflexão tão grande. Parece mágica, a pessoa agacha errado, joga o tronco lá na frente, você põe o calço ali embaixo e ela agacha correto. Mas aí você tem que pensar. É uma muleta, né? Exatamente. Você não pode deixar esse déficit de lado, ignorar isso e continuar passando por resto da vida com calço. Tem que focar no sólio e tirar essa deficiência, porque é fácil corrigir na maioria dos casos. É só alongamento de sólio. Tem uma série de exercícios para dar mobilidade ali para a dorsiflexão. Show. Tem uma pergunta aqui do Mauro, que é o seguinte, ele está pedindo para você explicar um pouquinho sobre a questão das disfunções, articulação por articulação. Do agachamento?
Eu não sei, essa pergunta estava lá para cima, acho que não tem relação com agachamento. O Mauro, ele inclusive já é aluno do treinamento multifuncional, né? Você quer reformular a pergunta, Mauro? De todas as articulações, de articulação no corpo que dá para que vai até domingo aqui. Mas o principal vamos de baixo, do tornozelo, é a dorsiflexão. Tem que aumentar a dorsiflexão. Com o quê? Com alongamento de sólio, se não tiver problemas articulares de caráter maior aí. Mas quem limita a dorsiflexão é o sólio, não é o gastrocnêmio, que nem todo mundo alonga gastrocnêmio, é o sólio. Joelho. Funcionalmente, nossa coxa tem que estar paralela ao solo, não é? Que é a altura da cadeira, a altura do carro, a altura do vaso. O que acontece se você agacha mais do que a coxa paralela ao solo? Você vai entrar numa retroversão de quadril que você vai retificar a coluna lombar. Isso se você vai projetar seus discos vertebrais posteriormente, e você causa uma instabilidade. E na hora de subir, se você subir muito rápido e esse disco não voltar para a posição anatômica, você pode causar aí uma disfunção de caráter, desde uma protusão discal até uma hérnia e uma elevação ali de corpo, de extensão de joelho e de quadril para cima, você pode acontecer algum problema mais sério. Por isso que a gente enfatiza, a nossa avaliação é para mobilidade e estabilidade. Então, com o peso do corpo, com velocidade moderada, controlada, a gente pode agachar tudo. O problema é agachar tudo com explosão. Aí já está a coluna com a coxa paralela ao solo para baixo, sua coluna está à deriva. Pode acontecer nada como acontece nada com ninguém, mas pode acontecer uma protusão hérnia, como acontece com muitas pessoas. Passando para a lombar, a referência do tronco é o tronco paralelo à tíbia. Então a gente gosta de falar, quando você interrompe um agachamento? Quando o tronco começa a perder ao agachar para a sua projeção de reta do tronco paralelo à tíbia. Esse é um ponto fundamental de parar o agachamento para você preservar a coluna. Ou quando acontece também uma hiperextensão excessiva, uma flexão lombar. De novo a lombar. A lombar é uma das partes mais acometidas do corpo. Passando para cima, ombro. A referência que a gente utiliza do agachamento overhead é o braço elevado acima da cabeça, com o bíceps aqui tapando, obstruindo numa vista lateral as orelhas. Então isso vai... Essas são as referências. Então lá de baixo, o pé não pode ter uma eversão. O pé precisa de estabilidade. A articulação do tornozelo, ela precisa de mobilidade. Olhando para o joelho, na vista lateral, mobilidade até a coxa paralela ao solo. Uma vista frontal, ela tem que estar estável, o quadril no caso, para o joelho estar em cima da linha dos pés, não tem um valgo varodinâmico. Na vista lateral, o tronco tem que estar paralelo à tíbia com a coluna lombar neutra. Olhando de lado de novo, o braço tem que estar na linha das orelhas aqui, mostrando uma estabilidade de cintura escapular, mobilidade de ombro. Então, cada articulação vai alternando estabilidade, mobilidade, estabilidade, mobilidade. E se você souber o que é certo, você consegue identificar o que é errado. Os profissionais estão falhando nisso. Fui claro? Bom. Fui claro? O Mauro já mandou um show de bola aqui. Eu tive um professor bom, né? O professor é bom. E é o seguinte, pessoal, lembrando que então na segunda-feira, a gente 10h30, vamos continuar essa conversa, porque é um assunto aí que dá para conversar muitas horas. Vocês que estão com a gente aí, fica de olho, tá bom? No Instagram da Test Trainer, no Instagram do professor Mauro Ghiseline. O seu é Rafa Ghiseline. Rafa Ghiseline, no Instagram. Rafa Ghiseline, né? Isso. E fica de olho, porque na segunda... Anota, convida seus amigos aí também, divulga aí nos grupos de WhatsApp, que na segunda-feira, 10h30 da noite, a gente está aqui para continuar essa conversa, tá? Porque isso daí, eu acho que põe o melzinho na boca. E para mim faz muito sentido, porque é uma forma de achar o diferencial, né, Rafael? Sim, é o que o Mauro falou. O pessoal que fez curso com a gente, tem casos de profissionais que começaram só a fazer avaliação, oferecer nas academias, no ambiente de trabalho, avaliação, identificar os déficits e criar o individualizado, uma cartilha de exercícios
educativas para a correção desse aluno. O pessoal fica encantado com isso. Show de bola. Ó, a gente vai ter que encerrar aqui, porque falta 18 segundos para acabar a live, porque deu 1 hora. 18 segundos. Pessoal, desculpa não responder mais perguntas. Segunda-feira, 10h30, compromisso com a gente, certo, Rafa? Tá fechado. Perfeito.